Ô, João, primeiro, parabéns pela vitória. Vi que você comemorou muito. Naquele lance da falta do Curitiba, você chutou água para todo lado. Penso que é a energia que o jogo passa. E queria que você descrevesse essa vitória do Atlético e esse novo turno para que o time possa sonhar ainda em uma Série A e conseguir escapar dessa zona do rebaixamento. Boa noite e parabéns mais uma vez, Sanches. Boa noite, obrigado pelas palavras. Não fizemos um bom jogo, tecnicamente, mas brigamos o tempo todo. Quando você não faz um bom jogo na questão técnica, você tem que superar, você tem que estar próximo, você tem que ser solidário no coletivo. E nós somos premiados com o resultado de hoje, pela nossa entrega. Vamos levar o turno, já com a certeza que nós ganhamos um jogo que nós não ganhamos no primeiro turno. Sanches, primeiro é bom revê-lo, parabéns pelo resultado, parabéns pela conquista, começar vencendo é importante demais pela colocação que o Atlético se encontra na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O quanto serve uma vitória, por exemplo, em casa para cima do adversário que estava lutando para entrar no G4, um adversário de expressão, que tem um comandante de expressão, eleva o emocional do Atlético para a continuação da Série A do Brasileiro? Toda vitória ela tem o seu valor, tanto na tabela, claro, mas quanto no emocional dos atletas. Esse grupo está lutando muito. Nós temos uma entrega, uma doação, um comprometimento muito grande. E espero que essa vitória nos direcione cada vez mais para que a gente consiga subir na tabela, que esse é o nosso principal foco na sequência do campeonato. João Paulo, talvez no jogo em casa, sob o seu comando, que o Atlético criou menos oportunidades, teve um menor poder ofensivo, a vitória veio. Talvez a chave tenha virado para esse segundo turno, o Atlético contando também com a sorte, já que o chute do Jorginho teve um desvio, coisa que não vinha acontecendo nos outros jogos. Você acredita nisso também, que a sorte vinha fazendo falta ao Atlético e que hoje essa vitória veio nesse sentido também? No pior jogo do Atlético em casa, o time, em termos de rendimento, o time consegue a vitória? Tomara que essa chave tenha virado. Tomara que as energias positivas tenham vindo pro nosso lado. Agora, realmente foi um jogo que nós criamos pouco, mas após o nosso gol, nós tivemos mais 2 ou 3 oportunidades. Mas a Série A é isso. E se eu não me engano, esse foi o segundo jogo que o Atlético não levou gol. Então esse é um fator também primordial para quem está nessa situação que nós estamos. Para esse próximo jogo, Andrigo volta, Luiz Fernando, talvez o Nilton não possa ter condições, e agora o Atlético tem 2 jogos bastante difíceis fora de casa, contra o Corinthians e o Flamengo. Como encarar esses 2 próximos jogos fora de casa? Temos a semana toda de trabalho, temos o retorno de alguns atletas, vamos analisar a semana toda como que nós vamos nos preparar para esses 2 confrontos muito difíceis, mas como eu tenho dito, nós vamos analisar jogo a jogo. Então, nesse primeiro momento, vamos avaliar com calma e procurar definir bem a nossa proposta de jogo em relação ao Flamengo. Que o pai da Maria Luísa e filho do seu Vanderlei, e se não me engano, aniversariante da segunda-feira, como é que vai ser o fim de semana aí? O que você vai fazer como pai, como órfão e também como aniversariante? Talvez o mais feliz da minha vida. Um momento de muitas emoções num curto espaço de tempo. Primeiro dia dos pais, reencontrar minha filha, que eu viajo amanhã, e o meu aniversário na segunda-feira. E tá assumindo essa responsabilidade pelo Atlético, que de jogo a jogo a gente está fazendo. Enquanto eu estiver aqui, eu vou dar sempre o meu melhor. Então amanhã eu vou respirar um pouquinho e aproveitar o máximo possível aqueles que me fazem estar aqui. Ô Sanches, qual é a reação do grupo no vestiário após uma vitória importante dessa no começo de retorno, já que o objetivo do Atlético é permanecer na elite do futebol brasileiro? Cara, eu acho que certeza, é meu 6º jogo aqui, que eu estou no comando.
Eu sempre que eu vim antes ou depois do jogo, pré ou pós-jogo, eu sempre falei muito bem desses atletas, pelo que eles são, profissionais, qualidade, homem acima de tudo. O sentimento é o melhor possível, cara. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir reverter cada dia mais essa situação. João Paulo, queria que você falasse a respeito da situação de 3 jogadores que fazem parte desse elenco. Você já falou em algum outro determinado momento também, mas te perguntar mais uma vez. Hoje a gente viu a torcida em 2 oportunidades gritando o nome do João Pedro. Como é que está a situação desse jogador no elenco? Vem fazendo parte do banco, mas não entrando. Do Jefferson Nem, que hoje voltou a ser relacionado. Foi contratado, mas ainda não estreou. E também do próprio Everton Heleno, jogador que fica sempre no banco, mas que também ainda não teve uma oportunidade. Todos os 28 a 30 atletas que nós temos no elenco estão inseridos no nosso contexto. Quem está no banco, que nós estamos sempre levando 20 atletas, ele está sujeito a não entrar. E o desenho do jogo vai ser sempre um fator preponderante para a entrada ou não de todos os atletas que estão no banco, independente se Alber. Ô João, eu imagino que quando você pensou o jogo e as substituições também, você não tinha pensado que faria essas substituições que você acabou fazendo. Num jogo normal, você pensou que seria diferente? O que você tinha planejado ali para um jogo melhor, já que é claro que o que importava aqui hoje era vencer, mas para que o rendimento pudesse ser melhor? Com certeza. A gente vem preparado para algumas substituições meio que já desenhadas na cabeça e hoje não desenhou isso, não desenhou a situação do jogo para isso. Agora, a proposta de jogo pediu essas mexidas. Nós tivemos que colocar o André no Jonathan, nós colocamos o Breno para ter um escape e uma recomposição maior, porque estava tendo a dobra no lado do Pacheco, e a entrada do Marcão foi para fortalecer um pouco mais o setor defensivo, sendo que nós íamos conseguir ter a bola no setor na presença do Walter. Quando a gente retinha com o Walter, aí o Marcão dá o suporte por trás dos 2 volantes. A gente projetar um pouquinho mais o Paulinho e o Igor e ter o suporte por trás deles. Porque o Curitiba tinha ficado com duas referências, o Alexandro e o Henrique Almeida. Agora, qualificar o jogo tecnicamente, hoje o jogo não pediu isso. Só que nós conseguimos sair com o resultado, como você bem disse. Então a gente tem que fazer a leitura muito rápida para conseguir o resultado, que é o mais importante. Repetindo, o que importava era a vitória, o time conseguiu essa vitória, mas chama atenção que poucas vezes nessa temporada o Atlético teve uma semana de trabalho igual teve essa agora. E vai ter mais 2, né, em sequência, antes de jogar contra o Flamengo, antes de jogar contra o Corinthians e assim por diante. O rendimento em si, o desempenho não se repetiu, apesar de ter tido mais tempo. Por que você acha que isso aconteceu? São vários fatores que envolvem o jogo. Hoje um clima muito seco, a temperatura elevada, as 2 equipes sentiram. Nós passamos isso no intervalo para eles. Nós não estamos fazendo um bom jogo, o desgaste está grande. Todo mundo queixando muito de a garganta secar, de não conseguir, de ter que estar sempre se reidratando. Isso não é uma desculpa, isso é fato. Com certeza nós vamos ver todo mundo aumentar. Nós treinamos aqui a semana toda, mas o jogo requer um desgaste psicológico muito maior. Agora, você ter a semana para treinar, ela te condiciona a fazer um bom jogo. Agora, não que ela vai te direcionar a fazer um bom jogo. Só que a entrega e a doação, ela foi tão grande quanto nos outros jogos. Fechou?